Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, domingo, 13 de julho de 2025. E agora, se você quiser saber a hora, são 5:30 da manhã. Hoje eu resolvi fazer um pouco mais cedo, né? Esse vídeo, para que você possa ouvi-lo durante o dia e fazer da sua vida um dia melhor, né? Um dia com mais sabedoria, com mais discernimento, para que você possa aproveitar, né? Esse dia com sua família, com seus filhos, né? Com seus amigos, com muita sabedoria, com muito Deus no coração, né? E hoje nós vamos começar o capítulo 26 de Provérbios. Estamos quase acabando, hein? Tem 31 capítulos, estamos no 26 hoje. Então vamos lá. Versículo 1, capítulo 26, versículo 1. Como neve no verão e chuva na colheita, também a honra não convém ao insensato. Cuidado aqui, né, gente? O insensato é aquela pessoa que é tolo, né? Não sabe o que está fazendo, não busca conhecer mais, acha que o que ele sabe já está bom. Então, a honra foi projetada para quem, né? A honra é para quem tem sabedoria, é para quem quer ter resultados, é para quem busca resultados, né? E a sabedoria só vai ter realmente aquela pessoa que buscar cada vez mais, aquela pessoa que ajuda, né? Que tem a sabedoria para ajudar os outros, aquela pessoa que transborda na vida dos outros, né? Então, cuidado com quem você está dando honra, né, na sua vida. Cuidado para quem você está dando honra, porque honra significa honestidade, né, dignidade, retidão, qualidades morais e éticas, né? Dar valor, né, reconhecer a importância de alguém ou de algo. Então, honra, nós temos que dar honra a Deus, honrar pai e mãe, né, que são os nossos genitores que foram que nos trouxeram a vida que Deus já tinha nos programado, alguém precisava trazer para essa terra. Então, nossos pais são esses portadores dessa vida que Deus, que estava lá com Deus, e Ele deu, né? Esses vão ser seus pais. E nós temos que honrá-los, porque foram eles que nos trouxeram a vida. Então, cuidado com aquele que nós estamos dando honra, se são pessoas sensatas, se realmente são pessoas que são merecedores, né? Porque a honra é para quem tem sabedoria, que tem discernimento, e para quem vive essa sabedoria também, né? Não adianta só falar, mas não viver. Mas o Provérbios hoje está muito bacana sobre isso, né? Vamos lá, então, agora versículo 2. Olha que legal. Como o pássaro que foge e a andorinha que voa, a maldição injusta não atinge sua meta. Eu diria aqui que maldição, nem tem maldição justa e nem maldição injusta, porque nós temos que temer a Deus, né? Porque nós temos que ter respeito e obediência a Deus. Respeito e obediência, né? Isso nós temos que ter a Deus, por quê? Porque somente a Deus é que Ele pode tirar aquilo que é mais sagrado de nós, que é a nossa alma, né? Então não tenha medo daqueles que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Isso é bíblico, né? Jesus disse isso para nós. Então muitas vezes nós damos muito poder para o inimigo, para as coisas negativas na nossa vida, e não damos poder a Deus, né? Nós damos valor a Deus, que é o nosso Criador, que Ele sim pode fazer tudo com a gente. Então a gente tem medo das coisas negativas e não teme a Deus. Olha que interessante. Então muitas vezes ficamos com medo do inimigo, né? E quanto mais medo nós temos, mais poder nós damos a ele. Veja, o inimigo, ele é só um espírito, né? Ele é só um espírito. É você que dá o corpo para ele. É você que deixa, né, acontecer. É que você que deixa. Se falar para você assim, ó, na porta da sua casa tem um sapo amarrado tá amarrado com o seu nome na boca, você morre de medo. Você morre de medo. Mas se a gente falar assim, ó, teme a Deus, e obedeça a Deus, porque Ele sim pode te levar para o inferno, pode te mandar para o inferno. E aí você não tem medo. Então vamos confiar, né, em Deus, que é o único que tem poder sobre todas as coisas. Então enfrente seus medos de uma vez por todas e confie verdadeiramente no Deus verdadeiro, né?
e nenhuma maldição cairá sobre você. E olha a importância aqui das palavras, né? As palavras. Muitas vezes a gente vê pessoas que vivem xingando, né? Palavras feias, né? Palavra de baixo calão. E então, a gente não pode dar valor para essas palavras. E você, sendo um filho de Deus, uma filha de Deus, nós temos que ter palavras de bênção na nossa boca. Proferir palavras que abençoem as pessoas, né? Então, não dê valor para as palavras negativas. Palavras negativas são pessoas tolas, insensatas. A gente precisa, sim, estar falando e orientando, né? Mas tem aquelas que você fala, mas não resolve. Então, não perca seu tempo com palavras inúteis, né? Com pessoas que falam palavras inúteis, com palavras que não vai agregar nada. Tenta corrigir. Não conseguiu? Deixa, né? Deixa. Não dê pérolas aos porcos, né? Então, vamos lá. Versículo 3. Relho para o cavalo, olha lá, freio para o jumento e vara para as costas dos insensatos. O que é isso? É exatamente aquilo que nós estávamos falando. Como é que você corrige, né? Como é que você corrige um cavalo, né? Um cavalo você corrige ele com um freio. E um jumento você põe freio na boca do jumento, né? E o insensato, né? O insensato você precisa da disciplina, da correção, né? Sempre correção, disciplina, é aquilo que nós estamos falando. Então tem muita gente sensata na terra, né? Temos que tomar cuidado com as nossas decisões também insensatas muitas vezes, né? Porque elas podem prejudicar, né, muitos anos da nossa história. Muitas coisas boas deixamos de usufruir, né, e receber por conta das nossas decisões insensatas. Então nós precisamos agir verdadeiramente com prudência, com sensatez. Aprenda a fazer perguntas. Fazer perguntas, gente, é tudo na nossa vida. E a gente tem que tirar, a gente tem que ressignificar esse bloqueio de fazer perguntas, né? Porque nós temos bloqueio de fazer perguntas. Isso pode ter vindo da nossa infância, da escola, né? Que a gente ficou... os primeiros anos da nossa vida na escola, se a gente foi muito repreendido, ou então, como você está fazendo pergunta demais? Cala a boca, né? A criança fala, você fala assim, cala a boca, não dá para você parar de falar um pouco? A criança quer saber, a criança não sabe nada, ela quer saber tudo. Nunca fale isso para a criança, né? Fique quieto, cala a boca, imagina. Você bloqueia ela. Depois ela cresce uma pessoa, um adulto totalmente bloqueado, totalmente fechado, né? Então, um adulto que não faz pergunta, né? Então, nós temos que sempre fazer perguntas, né? E perguntas do tipo, o que eu faço? Por que eu preciso disso? Por que eu preciso comprar isso, né? Por que eu preciso vender isso? Por que eu preciso entrar nessa empresa? Ou por que eu tenho que sair dessa empresa? Por que eu devo me relacionar com tal pessoa? Né? Por que eu vou naquele lugar? Então, nós temos que aprender, né? Então, aprendendo a fazer pergunta, você vai usar da sensatez na sua vida, né? Porque a maioria das coisas que nós fazemos está no automático, né? Então, nós temos que saber, né? Saber nos posicionar, né? Saber buscar as coisas cada vez mais, né? Para que a gente seja cada vez mais sábio, cada vez mais sabedoria. E quando a gente aprende, passa, né? Aprender e passar é o princípio da sabedoria, né? O princípio da sabedoria é buscar sabedoria. Então, quanto mais eu busco, mais eu passo. A gente só vai aprender na hora que a gente está passando, né? Na prática. Não adianta a gente só falar, né? Tem que praticar. É na prática que nós aprendemos as coisas. Então, vamos lá. O versículo 4 e o 5, gente, ele parece ser contraditório, né? Então, vocês vão entender aqui como que é legal. Mas, no momento, assim, parece assim, puxa vida, demorou para me pegar, sabe? Eu questionei muito, e lia. Até que a gente percebe, né? E busca aqui, busca ali, né? Pra gente saber, entender mais. E aí a gente percebe que ele não está contraditório, que realmente ele é verdadeiro. E olha que interessante, ó, 4 e 5. Não responda ao insensato conforme a insensatez dele, para que você não se iguale a ele. Depois o 5. Responda ao insensato conforme a insensatez dele, para que ele não se considere sábio. Bom,
Não responda ao insensato conforme a insensatez deles. Depois, responda ao insensato conforme a insensatez deles. Aí a gente fica naquela, né? Então, como que é isso aqui? No primeiro momento aqui, ó, não responda ao insensato conforme a insensatez deles para que você não se iguale a ele. Ou seja, muita gente fica provocando zombaria, provocação, né? Ignorância. Então, você não deve descer ao nível dele, fazendo como ele está fazendo também. Então, não se envolva com as coisas dele. Porque se você se envolver, você vai ser tolo como ele. Então, veja. Não responda ao insensato, né? Conforme a insensatez deles, para que você não se iguale a ele. Ou seja, você não seja tolo igual a ele. Né? Então, tem gente que ele não está bem se ele não deixar a vida do outro ruim. Então, esse daí, você fuja dele. Você não se iguale a ele. Agora, às vezes, olha aqui, responda ao insensato, conforme a insensatez deles, para que ele não se considere sábio. Então, às vezes, a pessoa, o que ela vai fazer? É necessário você responder com sabedoria e firmeza para que a tolice do outro, né? Para que para você desmascarar a tolice do outro, para que ele não se sinta que ele é sábio. E aí vai o quê? Com a tolice dele, vai interferir na vida dos outros. Ele vai dar o quê? Que isso impede, então, que o tolo pense que está certo e acabe convencendo outras pessoas com os erros dele. Isso aí já é uma coisa assim. Então, as mentiras, né? Com outros erros, com fofocas, mentiras, então aí você tem que corrigir. Você tem que... para que ele não possa... né, para que ele não venha a interferir e influenciar outras pessoas. Então, veja, quando ele está na ignorância, na zombaria, na provocação, no xingamento, deixa ele lá. Agora, quando ele está fazendo alguma atitude, que com a sua atitude ele vai estar influenciando outras pessoas, então aí sim, aí a gente precisa agir com sabedoria para que ele não interfira na vida de outras pessoas, para que outras pessoas não achem que aquilo realmente está certo, né? Um exemplo claro aqui seria assim, você praticar injustiças, por exemplo, para você se enriquecer com coisas ilícitas, né? Então aí é uma coisa que você tem que corrigir para que outras pessoas não achem que é. Assim como o roubo, né? O roubo não compensa, né? Então as injustiças, então você tem sim que estar tomando partido, vamos dizer assim, né? Você não deve deixar que acontecer e passar sem uma repreensão. Assim como fala no versículo 3, né? Rego para o cavalo, freio para o jumento e vara para as costas dos insensatos. Então, que fique bem claro. Depois vocês vão lá, leiam novamente as Bíblias, né? A Bíblia de vocês. Às vezes a sua Bíblia está com uma versão diferente, né? Que você vai entender um pouco melhor, né? Mas é isso aí. Corte os pés, versículo 6. Corta os pés e bebe vinagre, quem manda recado por meio do insensato. Em outras Bíblias até fala, corta os pés e bebe veneno, né? Porque vinagre até que não é ruim de beber, né? Mas cortar os pés e beber vinagre, quem manda recado por meio do insensato. Veja. Primeiro que você não tem que mandar recado com ninguém, né? Você tem que ser o porta-voz. Você mesmo ser o porta-voz. Não mandar recado. Porque quando você manda recado, acaba virando o quê? Aquilo que é importante, né? Deve ser entregue. Não deve ser entregue por alguém que seja tolo. Porque senão vai acabar virando uma fofoca, né? Recado aqui, né? Acaba sendo uma fofoca até. Mas nós somos chamados aqui. Nós somos chamados a falar, né? Assim, a falar sobre... Nós somos os portadores da mensagem de Jesus, né? Nós somos os portadores, ou seja, nós temos que levar essa carta de Jesus, né? A mensagem de Jesus, aí sim, né? Nós precisamos nós sermos os portadores, né? Da mensagem de Jesus, porque nas nossas atitudes, nós temos que falar, né? Nós temos que falar sobre a palavra de Deus, mas se a pessoa não está preparada para falar, ela pode falar muitas tolices, né? Enfim, é como você cortar os pés, né? Quem manda recado por insensatos. Você mandar alguém falar alguma coisa para outro alguém,
é você como se estivesse cortando os seus próprios pés, né? Você não vai avançar, a pessoa não vai avançar, a vida dele não vai mudar, ele não vai transformar, ele não vai crescer, né? É a mesma coisa de você estar dando palavras sábias para as pessoas insensatas, né? Palavras sábias é aquilo que nós falamos lá no começo já, né? Então, quanto mais você praticar as coisas que você fala, mais sabedoria você vai tendo para que você possa você mesmo ir dando recado. E treinando as pessoas, claro, treinando as pessoas para que elas possam ser pessoas também sensatas, pessoas idôneas, pessoas que vai levar a mensagem, que vai transmitir, né, a mensagem verdadeira. Então, quando você quer mudar, né, seja você mesma a pessoa que fala o que tem que falar e entregar o que tem que entregar, até que a pessoa vai se aprendendo, se conhecendo e se transformando. Então, com o nosso exemplo, com o nosso falar, nós temos que carregar, sim, a boa notícia, a boa nova, mas não dar na mão daqueles que ainda não estão preparados para fazer. Esse é o verdadeiro significado aqui, né? Do versículo 6. Versículo 7. São bambas aos pés do coxo, como o provérbio na boca dos insensatos. Ele é mais ou menos parecido, né? Então, quem não tem resultado, ou seja, quem não tem resultado, ele manda, né? Ele manda, ele fala, mas não pratica, né? Então, a sabedoria não está no falar, mas a sabedoria está no viver, no realmente praticar aquilo que você está falando, né? Então, quem fala e não pratica é a mesma coisa aqui de ter uma perna bamba, né? De você não poder contar com aquela, né? Você vai andar de repente e você pode cair, então você tem que estar sempre com algum apoio do lado. Então, pessoas que não vive aquilo que fala, né? Então, quando você fala, mas não pratica, você tá manco, né? Tá faltando alguma coisa. Então, nós temos que dar nossos testemunhos, principalmente com as nossas atitudes. Então, quanto mais você fala, mais você tem que praticar aquilo que você fala. Então, veja, a palavra de Deus, gente, ela nos traz... ela nos traz, como que eu vou dizer assim, ela nos traz a responsabilidade, o compromisso, né? Então, quanto mais eu falo da palavra, mais eu tenho que viver essa palavra, mais eu tenho que praticar. Porque senão é vão o meu testemunho. Então, veja, muita gente, né, não quer esse compromisso, né? Não quer esse compromisso. Porque você tem que mudar de vida, você tem que mudar de metanoia, você já não pode mais estar em certos lugares que não agrega nada para você. Então, você tem que buscar cada vez mais, estar mais perto de Deus, procurar as coisas de Deus, procurar as pessoas que querem caminhar com você também, que têm os mesmos pensamentos que você, para ir se transformando na vida, para ir crescendo na vida. Então, veja, a palavra de Deus, ela nos leva ao compromisso. Não adianta você falar se você não praticar, né? Então, é muito forte isso. Então, versículo 8. Vamos lá para a gente ir encerrando, né? Esse versículo 8 e o primeiro é praticamente igual. Ó. Prestar homenagem ao insensato é como prender uma pedra no estilingue. Você prende a pedra no estilingue? Não, se você prender a pedra no estilingue, na hora que você soltar o estilingue, a pedra vai voltar para você. Se você prendeu ela ali, amarrou ela ali, né? Então, veja. Tem versão que fala, não atire pedras preciosas no montão de ruínas, né? Então, aqui, ó. Aqui é o mesmo que o versículo 1, né? Como eu já falei para vocês. Assim como não se prende uma pedra no estilingue, falar de sabedoria para quem não quer aprender, né? É honrar quem não é digno de honra, né? Então, veja. Você, como foi dito lá, né? Cuidado com o que você está dando a honra, cuidado com o que você está caminhando, né? Porque você vai ficar, muitas vezes, como diz aqui, né? Prestar homenagem ao insensato. Hoje aqui o provérbio está um assim ajudando o outro, né? Como o 4 e o 5. Não fale com o insensato conforme a insensatez dele. Mas fale com o insensato conforme a insensatez dele. Para quê? Para que você possa transformar, para que você possa fazer com que ele mude, modifique, né? Ou com que
as coisas que ele fala, não deixar que influencie outras pessoas, né? Então, veja, nossa responsabilidade, nosso compromisso quando a gente aprende cada vez mais a palavra, é uma responsabilidade muito grande. Nós temos que buscar isso primeiro a mim, né? Primeiro eu tenho que buscar. Porque se eu não buscar, como que eu vou poder passar para outros? Como que eu vou poder viver aquilo que eu estou falando? Então, primeiro eu. Né? Como Jesus dizia, né? Um cego não pode guiar outro cego. Um doente não pode ajudar outro doente. Então, primeiro de tudo, eu tenho que a mim mesmo. E depois, sim, ajudar as outras pessoas. Então, quanto mais sabedoria eu busco, mais sabedoria eu vou passando, tentando, né, buscando passar para as outras pessoas, mas principalmente com o meu modo de viver, com a minha transformação. Porque um gesto, uma atitude, vale mais que 1000 palavras, a gente sabe disso, né? Então, procurar viver realmente os ensinamentos que nos traz a Bíblia, faz com que a gente cresça, faz com que a gente caminhe com pessoas que estão perto da gente, que realmente querem crescer. E aqueles que não querem crescer, que não querem ser sensatos, que não querem buscar sabedoria, a gente vai deixando pro caminho. Infelizmente, a gente vai deixando. Então, novos amigos vão chegando, novas pessoas vão chegando e alguns vão deixando, vão ficando para trás. Por quê? Porque aí as pessoas já não vai, né? O que você está falando, eles não suportam, ou seja, não cabe no suporte dele aquilo que você está falando. Então, você vai achando outras pessoas na caminhada, então vai deixando uns, agregando outros, por quê? Só vai seguir você aqueles que realmente estão preparados, estão prontos para aceitar a sabedoria, para viver aquilo que está na sabedoria e para cada vez mais fazer romper aquilo que está dentro de nós, né? Fazer crescer aquilo que está dentro de nós, que Deus já nos deu. Que muitas pessoas vivem só na reclamação e não querem mudança de vida. Não adianta reclamar, não adianta ficar amaldiçoando, não, pelo contrário. Agradeça, não reclame, agradeça e vá buscar aquilo que tem que buscar, vai fazer aquilo que tem que ser feito. Deus nos deu entendimento, sabedoria, é só a gente buscar, né? Pedir para buscar e fazer. Como eu disse, a vida é movimento, eu sempre venho falando isso, a vida é movimento. E se você quer mudança de vida, não adianta ficar sentado, parado, buscando as mesmas coisas, nos mesmos lugares, sempre fazer as mesmas coisas. Não adianta buscar resultados diferentes fazendo as mesmas coisas todos os dias, né? Então, nesse intuito aí, que esse domingo hoje seja maravilhoso, mas hoje é o único dia que você tem na sua vida, é um dia maravilhoso, porque você está com vida. Então, vá lá, faz o que tem que ser feito, porque é só hoje que existe. O ontem já passou e o amanhã sempre será hoje. Então, faça hoje. O que você quer colher amanhã, faça hoje. Faça hoje, viva hoje, né? Porque é somente o hoje que existe. Tenha um bom domingo, Deus abençoe você, sua casa, sua família, seu lar. Muitas bênçãos em sua vida. Beijo no coração.